Fala galera, no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o processo criativo. Tô um pouquinho sumida daqui? Sim, mas por bons motivos, né gente? Eu tô escrevendo bastante, então preciso de tempo mesmo. Eu tentei gravar esse vídeo algumas vezes, mas confesso que até que me perguntassem como que era o meu processo de fato, eu não sabia explicar. Tem coisas que são muito particulares. Eu não tô aqui para passar uma fórmula para vocês, uma receita de bolo. Olha, faça esse passo a passo e vire um escritor em 10 dias. Aliás, eu podia lançar um livro desse se eu fosse mau caráter. Gente, não existe receita de bolo. Eu já vou tirar isso aqui já do começo, porque não existe mesmo. Vocês não vão conseguir dessa forma. O que eu vou mostrar pra vocês é uma coisa mais prática. Eu trouxe aqui uma tecnologia muito avançada, que vai, assim, destravar total vocês. Isso é uma coisa que nem Machado preveria, tá? De tão incrível, tecnológica e avançada que é. Se chama papel e caneta. Não vou falar pra vocês escreverem com pena, não precisa disso. Pode usar aqui uma lapiseira, um lápis, uma caneta, uma canetinha, o que vocês quiserem, tá? Mas não deixem de fazer à mão. Eu vou mostrar pra vocês porque eu sou uma pessoa de 98. Quando eu era criança, eu já escrevia. Eu fazia tudo à mão, assim, ó, como sempre. E não tinha essa coisa de IA, de jogar tudo no Word e ficar lá digitando, porque eu era uma criança, nem computador eu tinha, a internet não era como é hoje em dia, né? Então, as coisas eram feitas na raça, gente, né? E eu não entendo em qual ponto que o ser humano desaprendeu a fazer isso aqui, né? Que é uma coisa inerente à nossa natureza, gente. A gente aprende a ler, a gente aprende a escrever, a gente aprende a falar, são coisas básicas nossas, né? Mas é uma questão de prática e hábito. Então eu vou pegar aqui, que esse caderno específico, ele é da academia. Então eu não gosto de arrancar folhas dele. Então eu vou pegar um outro caderno que eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai começar a escrever alguma coisa, tá? Pronto, mudei aqui, porque eu tive que pegar um caderno próprio pra isso. Gente, eu tô sem ninguém pra me ajudar a gravar, então infelizmente o ângulo não vai ficar aquelas coisas, mas o importante é o que importa. Aqui, por exemplo, eu tenho um texto sobre os escritores baianos. Ó, eu comecei a fazer com alguns dados, provavelmente não vai pegar muito bem, né? Mas eu comecei a fazer com alguns dados, né? Coloquei os principais autores, coloquei aqui algumas informações sobre eles. Legal. O que tá faltando aqui, então, para eu continuar, né? Eu preciso entender qual é o meu ponto. Eu fiz uma pesquisa sobre os autores baianos. Eu peguei o nome dos principais, a história de vida, né? Ali uma biografia resumida e beleza, essa é a minha pesquisa de modo geral. Mas eu posso publicar desse jeito? Quer dizer, ser escritor é fazer uma pesquisa, entender mais ou menos a história de cada um e só colocar como uma biografia? Não, a gente precisa de estrutura. Como que funciona a estrutura? Aí rolariam vários e vários vídeos sobre isso. Como eu não sou professora, não vou adentrar nas estruturas de uma maneira mais acadêmica, então eu vou falar de uma maneira mais simples. Se vocês ouvirem barulho, é o meu gato arranhando. É assim mesmo, vai ter barulho, gente, não tem jeito. Enfim, a minha estrutura, eu vou começar o seguinte. Eu estou fazendo um artigo, vamos focar no que eu já faço, tá, gente? Para não confundir também. Eu estou fazendo um artigo opinativo, certo? Então, o meu intuito é o quê? Informar o meu leitor, passar dados, no caso, fatos históricos, dados / fatos, né? Para quê? Para dar corpo ao meu texto, né? Não é falar a crítica pela crítica. Isso é uma coisa que as pessoas pecam muito também quando vão fazer um crítico opinativo. Quer dizer, crítico significa o quê? Você só fala mal? Não, gente. A crítica, ela é uma análise que você vai se aprofundar ali naquele tema e aí, a partir daquilo, você vai ter o seu diagnóstico, né? Através de quê? De dados, de evidências, do seu ponto de vista, das suas crenças, da sua ideologia, da sua religião, seja lá o que for. Mas é um texto crítico opinativo, ou seja, é a crítica do autor e a opinião do autor ali.
Mas a gente não precisa fazer só isso, a gente precisa colocar ali o quê? Uma introdução no nosso texto, que é o quê? A apresentação de tudo que a gente vai falar. É como se fosse um resumo mais convidativo. Ou seja, o meu texto ali é sobre os autores baianos. O que eu tenho de material? Eu tenho um desenvolvimento. Mas um desenvolvimento no sentido de quê? Eu tenho dados, né? Não tenho tanta coisa ainda. Então, preciso dar corpo para o meu texto. Então, eu vou fazer primeiro a minha introdução, né? Isso aqui, gente, partindo do princípio que eu já fiz uma pesquisa prévia. Não tem como eu fazer um crítico opinativo se eu não tenho uma base, né? Eu falo muito de obras também, e eu tenho uma estante ali cheia de livros, eu sou apaixonada por leitura também desde pequena, então eu não consigo falar sobre uma obra sem ler a obra. Eu acho que é o básico, né, gente? Pra gente poder emitir uma opinião. Então tá, eu tenho aqui a minha introdução, onde eu vou apresentar a ideia do meu artigo, onde eu vou apresentar os principais dados e já vou começar a minha crítica aqui. Isso, gente, é a minha forma de fazer, novamente. Eu não sou professora, não sou formada nisso, então eu faço desse jeito e funciona super bem. Porque eu estudei para fazer assim. Estudei como? Da minha maneira. E me desenvolvi. Meio que é o meu método. Não sei se é o meu método ou se é um método base para todo mundo, de verdade. Eu preciso ter mais contato com mais escritores para saber isso. Mas vamos lá. Então eu vou fazer essa minha apresentação, vou falar da minha crítica, né, aqui já no finalzinho. Para quê? Para dar um link para o meu primeiro desenvolvimento. Quando a gente está na escola, a gente aprende que é o quê? São 4 parágrafos, 4 a 5 parágrafos. Introdução, 2 desenvolvimentos ou 3 e a conclusão, né? Dependendo do texto ali que você vai fazer. Então, fiz ali o meu desenvolvimento. Nesse desenvolvimento, eu vou começar a falar o início daquilo, ou seja, como que se deu então, né? Qual a importância desse artigo? Por que as pessoas têm que saber sobre os autores baianos? Né? Então, eu vou usar ali o meu desenvolvimento, sejam 2 ou 3 linhas, para poder mostrar para as pessoas o corpo daquilo que eu falei lá no começo. Então ali eu já vou apresentar, se estiver fazendo para um site, eu vou pôr um subtítulo, já vou colocar os autores, vou pôr uma mini biografia, qual que foi o legado, qual que foi a história, quais foram os grandes feitos, enfim. E vou utilizar o máximo possível. Vou colocar dados, vou colocar datas, vou colocar lugares, eventos principais. E aí vou desenvolvendo. Quando eu chegar para concluir, eu não posso simplesmente fechar. Aí tem os macetes, né, pra gente concluir. Eu sempre uso palavras pra gente transicionar ali do desenvolvimento para partir pro funil da conclusão. É como se fosse assim, ó. É uma apresentação ampla, o desenvolvimento, e você vai afunilando para finalizar. Só que você não finaliza tipo, é isso aí, acabou. Falei aqui, é isso aí. Não, gente. No desenvolvimento, ali no finalzinho do seu desenvolvimento, você já vai criando um parágrafo de conclusão indiretamente, ou seja, você já vai fazendo aquele funil para mostrar para a pessoa aonde você quer chegar. Então eu comecei falando dos autores baianos, a influência que eles tiveram, falei de cada um, e cada um vai ter uma história maravilhosa e uma contribuição incrível, então dá corpo pro texto. E aí, o final, eu preciso então defender qual que é a minha crítica, qual que é a minha opinião, o que eu quero com aquilo. Ele tem que fazer link com o meu começo, né? Então, se eu já comecei falando sobre uma coisa e fazendo aquela crítica, eu preciso mostrar no final o resultado daquilo, né? Então, geralmente eu coloco o quê? O legado, né? Deste modo, podemos concluir que entretanto, houveram diversas não sei o que, aí depende muito do que é o assunto, né? Eu posso colocar deste modo, posso colocar portanto, posso colocar concluindo, posso colocar várias palavras, mas desde que elas deem a entender que é uma finalização. Eu não posso fechar um texto sem uma palavra que vai mostrar que eu estou concluindo. Eu preciso direcionar o leitor.
o legado dos autores baianos, a contribuição do estado da Bahia para a literatura, a cultura, não sei o que, eu vou colocar o que eu quero com aquilo, tá? Então, de modo geral, gente, é muito uma questão de, não é uma fórmula, mas é uma questão de você entender estruturas básicas para saber qual tipo de texto você quer fazer e o que você precisa colocar. De modo muito resumido, é isso. Eu me baseio assim, eu faço a minha pesquisa, depois eu vou criando as estruturas, né, o corpo do que eu quero falar, eu tenho que saber o que eu quero falar pra quê. Por exemplo, um outro exemplo de artigo que eu fiz foi sobre o crime organizado. Puxei aqui. Eu fiz uma trilogia. A primeira foi sobre o Estado Paralelo, ou seja, como se deu o Estado Paralelo, como que foi a origem das favelas e como que começou o crime organizado. Aí depois eu fiz a situação que se deu, ou seja, a cultura de favela, os artistas, políticos, tudo no entorno ali que fazia com que a gente indiretamente como sociedade aceitasse aquilo como normal, né? Que hoje, felizmente, graças também muito ao MBL, nós estamos falando todo dia sobre favela, crime organizado, Comando Vermelho, PCC. E assim, gente, é realmente um assunto extremamente importante. Então, eu fiz essa trilogia, essa segunda parte, né, da cultura de favela, e a terceira parte que eu fiz sobre, então, o que a gente vai fazer, né? Tá. Deu Estado Paralelo, tem favela, tem tráfico, tem crime, tem suborno, tem extorsão, tem morte, tem julgamento, né, fora do âmbito da justiça. O que vai fazer então? Então, o meu terceiro e último para concluir essa série, claro que eu vou continuar falando sobre crime organizado, é o tema que eu mais gosto, mas eu precisei fechar, né, com alguma coisa. Eu já falei tanto daquilo, senão vai ficar só crítica pela crítica. Então eu fiz o quê? Guerra. O meu último foi sobre guerra. Então eu mostrei todo aquele contexto e o que a gente precisa fazer então para acabar com o crime organizado no Brasil? Guerra contra o crime. Então eu defendi o porquê que o Brasil precisa de uma guerra, mas não somente isso. Eu apontei dados, eu falei que o que era a guerra, né? Que de fato a guerra não necessariamente é algo negativo, ela sempre traz benefícios, além. Claro, gente, tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Eu não vou ficar aqui romantizando uma guerra, porque sempre morre inocente também. Então é muito triste, mas para que nesse contexto que eu tô falando do crime organizado, para que a gente consiga retomar o nosso território, que a gente consiga libertar as pessoas, né, do crime organizado, então a gente precisa fazer uma guerra, né? Enfim, para vocês terem uma noção de como que eu pensei. Essa trilogia do crime organizado, ela pode servir como base até pra gente criar algo, porque foi exatamente isso. O início, né, a origem, o desenvolvimento, o que se deu e onde estamos, né, e onde precisamos chegar para que essa situação que é ruim, que eu tô criticando lá atrás, não se perpetue, tá? Então, eu espero de verdade ter conseguido, pelo menos um pouquinho, elucidar essa questão para vocês. Eu acho que vocês deveriam me fazer perguntas e eu responder. Talvez seja mais fácil, porque aí já vai direto na dúvida de vocês. O que eu não souber, eu pergunto para um professor, eu pergunto para alguém que tem mais conhecimento do que eu, mas eu vou atrás da resposta, tá bom? E a gente vai crescer juntos. Aquela coisa, gente, eu escrevo desde criança, só que eu não sou uma escritora renomada com 10, 15 livros aí lançados, né? Eu tô escrevendo meu primeiro livro ainda. Em breve, não sei quanto tempo, eu gosto de falar em breve para não dar um ar muito distante, eu pretendo lançar sim. Então, vamos escrever, não tenho medo, tá? Essa estrutura que eu mostrei pra vocês, gente, é uma estrutura assim, base, que vocês começam a fazer e acaba ficando meio que na cabeça de vocês já, né? Não é aquela coisa, esqueci de fazer a introdução. Tem como você esquecer de fazer a introdução, né? Você tá falando sobre uma coisa, você tem que saber apresentar aquela coisa, né? Eu vou falar sobre o crime organizado, eu tenho que saber apresentar o crime organizado, o que é de fato, o que são facções, como se deram. Enfim, galera, eu espero que realmente tenha ajudado vocês. Eu vou colocar uma caixinha de perguntas e aí vocês podem me perguntar e eu vou gravar um próximo vídeo mais detalhadamente com as dúvidas pontuais de vocês. E eu acho melhor fazer assim, até porque se tiver alguma coisa que eu não souber responder, eu procuro a resposta e aí eu passo pra vocês direitinho quem me passou a resposta e tudo mais, tá bom? Então é isso. Um abraço pra vocês